Excelentíssimo senhor senador Valdemir Moca, na pessoa de quem peço vênia para cumprimentar os demais componentes da mesa, excelentíssimo senhor relator do projeto, Paulo Paim, qual peço vênia para cumprimentar os demais presentes nessa audiência. Eu fico bastante confortável em usar a palavra nesse tempo, senador, porque a composição da mesa ela favorece e esclarece bem a que ponto estamos e quem está defendendo o quê. Nós temos uma mesa com 2 representantes patronais, 2 representantes de classe de empregados e 2 técnicos, sem vinculação representativa necessária, que sou eu e o comandante Licati. E isso me deixa com bastante tranquilidade para passar alguns pontos de reflexão a todos os presentes, especialmente aos senadores que estão aqui, o senador relator e o senador que preside essa comissão. O presidente do Sindicato dos Empregados, ele me preocupa quando ele coloca como ordem de importância, ou se assim posso dizer, segurança, jornada cotidiana e remuneração para se trazer essa alteração legislativa, e me preocupa no seguinte sentido: a preocupação com segurança ela é de todos, ela é o que comove, ela é o que mexe, ela é o que tem que motivar, mas ela não tem que ser necessariamente o principal ponto de interesse, porque acima da segurança está a própria dignidade da pessoa humana do trabalhador. O trabalhador ele tem que ser observado, porque a tranquilidade, o descanso e a dignidade da pessoa humana do trabalhador levarão à segurança. A gente não pode achar que a segurança vai levar à tranquilidade e dignidade da pessoa humana do trabalhador. É só uma pontuação no discurso, mas concordo inteiramente com você, comandante Marcelo. Não tem a menor dúvida, tá? É só uma pontuação quanto ao discurso. Nós temos uma Constituição Federal, senadores, que antes da gente começar a discussão de alteração de legislação, nós temos como princípio fundamental dessa condição da Constituição a constante melhoria da condição dos trabalhadores. Uma condição retrógrada, uma reversão de condição de trabalhadores, ela é inconstitucional. Então, nós temos que fazer essa análise sobre a ótica constitucional. Então, quando, eventualmente, os representantes patronais buscam ampliar, enquanto representantes empregados buscam trazer melhores condições para os aeronautas, nós temos aí um viés constitucional muito importante. A Constituição Federal fala em um limite de 8 horas, que já é tratado de forma diferenciada nessa legislação que nós temos, que já é maleficamente estendida nessa legislação atual. E o limite constitucional, é claro, ele pode ser sopesado, ele pode ser analisado, ele pode ser estendido, como de fato é na legislação, e continuar sendo constitucional, como os tribunais já disseram. Mas desde que preserve, acima de tudo, as condições dos trabalhadores e a melhoria da condição daquele trabalhador. E aí me assusta também quando o representante patronal diz: eu quero que o que vocês querem com o número de folgas vai fazer com que vocês trabalhem a metade do mês. Por mais alterada essa estatística que seja, o que nós temos na legislação de toda e qualquer outra categoria no país é que quem trabalha 12 horas trabalha sim a metade do mês. Porque em qualquer empregado que trabalha 12 horas, você segue com 36 horas de descanso, fazendo com que se trabalhe a metade do mês. A profissão dos aeronautas, que é uma categoria diferenciada e justifica ser categoria diferenciada, ela é talvez a categoria que, em termos de jornada, é a que mais sofre atualmente no país. Se estender ainda mais essa jornada é demasiadamente perigoso. E até pode trazer um viés e um comprometimento do estudo legislativo e da constitucionalidade de qualquer alteração nesse sentido. Então, nós temos que refletir sobre isso, senadores, antes de buscar essas alterações. A melhoria das condições, elas têm que estar, acima de tudo, em primeiro lugar, nessa análise e nessa discussão. Mas nós temos aqui algo bastante razoável. Nós temos aqui alguns consensos. E isso é muito positivo em qualquer mesa nós termos consensos. E que consensos são esses? Primeiro, há um consenso em que é necessário modificar a legislação por ter 29 anos, quase 30. Lei velha não é lei ruim, senhores. A gente tem que lembrar disso.
Lei velha não é lei ruim. Nós temos uma ânsia legislativa no Brasil, porque os nossos representantes legislativos eles trabalham bem, trabalham muito, e nós temos uma ânsia de modificação legislativa que é acompanhada e que é justificada. Mas nós temos sempre que refletir naquilo que queremos mexer, pois há uma história e há uma justificativa e há situações em que foram previstas. A gente não pode, a cada lançamento de novo dispositivo tecnológico aeronáutico, criar uma nova lei para regulamentar aquilo. A legislação ela tem que ter parâmetros mínimos, parâmetros máximos, para que ela possa, inclusive, receber as alterações. Se há consenso que a alteração legislativa ela é positiva, então é porque a lei, aí sim, é ruim. E não só sob o argumento dela ter 29 anos. Então, essa lei precisa, talvez, ser modificada pelo consenso que existe dos diferentes atores. O consenso fala de grupos de trabalho, é algo extremamente positivo, que já foi feito algumas reuniões prévias sobre isso, e aí naquela reunião até sugeri que nós tenhamos um texto legislativo e que esse texto legislativo seja dividido por capítulos, e que cada capítulo abrace determinadas categorias, porque apesar de ter uma categoria diferenciada ampla, que são a dos aeronautas, nós temos realidades muito distintas, bastante distintas dentro dessas categorias, justificando-se uma subdivisão. E me parece que os grupos de trabalhos negociados para trabalhar especificamente dentro de cada tema farão um norte dessa divisão deste trabalho legislativo por categorias, e isso é muito positivo. Só tenho medo de faltar publicidade nesses grupos de trabalho. Já temos uma próxima reunião para o dia 12 de setembro e é perigoso nós querermos criar um consenso em diversos grupos de trabalho sem ter uma total representatividade. Nós temos um sistema sindical que ele tem uma representatividade legal no país, mas que nós temos a representatividade que vai além da representatividade legal, que é a representatividade territorial, representatividade geográfica, que abrange interesses que vão além daqueles que somente o sindicato está resguardando. Então, precisamos ampliar esses grupos, precisamos ampliar esses debates para trazer associações, para trazer grupos que estejam também incluídos. Dar mais publicidade a esses grupos de trabalho. Ainda acho, diferente do que pensam alguns membros desse grupo de trabalho, que talvez esses grupos devessem estar trabalhando sob tutela de uma subcomissão. Acho que seria bastante positivo isso, para que nós pudéssemos ampliar e neutralizar esse debate. Mas é uma ideia. Acredito que a legislação, e eu tenho receio aí de aonde nós vamos chegar nesse consenso, porque lei não é convenção coletiva de trabalho, senhores. Lei não pode ser tratada como convenção coletiva de trabalho, mas acredito que essa legislação ela precisa ser elaborada em um sistema de mínimo e máximo. E dentro desse sistema mínimo e máximo, você motivar a negociação coletiva. E aí nós entramos com a belíssima apresentação do comandante Licati de controle de fadiga. Nós temos sim uma redução legislativa do mínimo de quanto, assim como é apresentado o projeto de lei substitutivo, uma redução do mínimo de jornada que o trabalhador vai estar disponível para trabalhar, mas ao mesmo tempo você possibilita essa negociação dentro da ideia de cada caso é um caso do controle de fadiga para negociações coletivas separadas, seja por categoria ou seja por empresas, podendo estender bastante essa jornada dentro da negociação coletiva e até a inspeção, a fiscalização por quem de direito. Exemplo disso nós já temos na legislação atual. Nós temos uma legislação infraconstitucional, a CLT, que trata a possibilidade de redução do intervalo entre a jornada, de 1 hora para menos do que isso, desde que precedido de uma fiscalização do órgão competente. Nós podemos ter o mesmo. Nós podemos ter uma jornada de 7, 8, 6, 9, que seja o que se chegar a essa negociação, com possibilidade de legislar e negociar para 12, 15, 18, 24, que seja, dentro de uma fiscalização prévia, de uma autorização prévia, de um controle de fadiga honesto. Porque tem um medo também de se remeter a um controle de fadiga e ele não ser honesto. Então, precisa de ter uma entidade
para poder fiscalizar com o cuidado necessário, com a atenção necessária, esse controle de fadiga. E isso tem que ser previsto na legislação. Quem vai fiscalizar isso, quem vai acompanhar essas possibilidades, como vão ser feitas as negociações. É muito importante que seja feito isso. E, para finalizar, é sempre bem-vindo o discurso sobre a competitividade das companhias aéreas ou quaisquer empresas frente às intervenções internacionais e ao alto custo que o Brasil tem sobre essas empresas. Eu vou me estender por, no máximo, 1 minuto, presidente, que nós temos sobre essas empresas. Por quê? O custo Brasil é uma realidade. Nós temos aqui a comparação com legislação trabalhista de Estados Unidos, China e Canadá. Eu diria para vocês, e afirmo sem medo de errar, que são as piores legislações possíveis com relação a empregados. A legislação trabalhista americana, norte-americana, dos Estados Unidos e Canadá, ela é uma das piores do mundo do ponto de vista dos empregados. Então, ela não pode ser base de análise. Trabalhador americano não tem direito a férias, trabalhador americano não tem direito a afastamento se estiver doente. Então, o argumento de que nos Estados Unidos ou na China se trabalha mais, jamais pode ser trazido para o Brasil, porque a legislação brasileira é melhor. E nós não podemos retroceder, nós temos que avançar, sempre em primeiro lugar. E o custo Brasil tem que ser combatido e a competitividade das empresas ela tem que ser observada. Nós não podemos ferir a competitividade das nossas empresas, mas nós estamos no lugar certo para levantar a bandeira certa, senhor representante, porque o custo Brasil ele tem que ser combatido em outro lugar, não às custas do suor do trabalhador. Combateremos o custo Brasil no preço dos tributos, combateremos o custo Brasil no excesso de burocracia da agência reguladora, mas não no suor do trabalhador. Não transferir para o trabalhador a responsabilidade de tomar conta e tomar cuidado com essa competitividade. Muito obrigado, presidente.